Ai, ai, tô fazendo o que eu mais temia. Ficando parada esperando pessoas entrarem e depois vai passar isso na gravação. Vamos entrando. Olá, sejam muito bem-vindos. Me antecipei, é claro, porque a nossa convidada, ela vai aparecer aqui ao meio-dia. Então vamos já abrir aqui pra vocês começarem já a entrar. Fiquem à vontade. Essa live é pra você que é trabalhador, trabalhadora, que tá ativo ou que quer estar, claro, no mercado de trabalho. Pra você que é empresário, empreendedor, vem pra cá. O tema de hoje, ele abrange várias ferramentas da gestão empresarial, independente do seu ramo de atividade, independente do tamanho da sua empresa, independente do seu cargo de trabalho. Eu tenho certeza que vai trazer muitas inspirações pra você hoje. E a nossa convidada, ela é ninguém mais, ninguém menos que a Ana Cláudia. Olá, Larissa. Pessoal do Kibe Companhia Brasília, Mariana. Eu já vou adicionar aqui a Ana, tá bom? Já já. Vou esperar dar meio-dia pra gente mostrar que a gente é pontual, na verdade. Enquanto isso, não vou me atrever a queimar a língua ao vivo. Vou chamar aqui agora a Ana. Gente, é a minha primeira live, não reparem. Aqui, achei. Convidar para participar. Ela está in the house. Vou adicioná-la agora à nossa live. Um minuto com essa mulher, vocês não estão entendendo. Me deu até calor. Acho que foi. Gente, é a minha primeira live. Calma. A primeira de muitas, tá? Já vou avisando pra vocês. E essa live é pra, como eu já disse antes, essa live é pra você que é trabalhador, trabalhadora, vendedor, empreendedor, líder de equipe, empresário. Nós vamos tratar de muitos temas Oi! voltados a Já ferramentas de cheguei gestão. quebrando tudo. Isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Chega chegando, Ana, tava Chego ansiosa por esse chegando. momento. Imagina, Tô vamos até fazer chover colorido. com a voz meio embargada. Além de inflamação na garganta, ainda quero falar muito. Tô com várias Vamos garrafas lá, d'água aqui perto de mim pra gente conversar vamos lá. bastante. Primeiramente, seja muito bem-vinda a essa live. É a minha primeira live no meu perfil. Então, assim, é uma Ai, honra já ter que você, já, imagina! já ter você aí na minha primeira live, tá? Eu quero me apresentar, mas antes de me apresentar, eu quero muito que você se apresente. Tá bom. Porque eu não me atrevo a
falar sobre você aqui, porque é tanta Imagina. coisa que eu não quero deixar faltar nada. Vamos lá, então. Bom, primeiro, eu que agradeço, sendo sua primeira live, estou muito feliz, assim, de abrir os caminhos. Eu gosto de abrir os caminhos, eu acho que é Muito muito, obrigada. é muito importante que quem já abriu alguns caminhos possa abrir os caminhos de outras pessoas. Eu gosto muito disso. Então, obrigada. Eu gosto de me apresentar assim. Eu sou a Ana Tomazelli, uma jornalista, diretora de RH, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Então, eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Sou a fundadora do IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, uma ONG de educação em saúde mental, bem baseada em dados, que vai olhar para gênero, relações de trabalho. É um trabalho muito interessante que a gente faz há quase 5 anos. Sou a mãe do Rafael, de 25, do Guilherme, de 15. Sou mergulhadora, adoro. E hoje eu não estou na minha casa, hoje eu estou na rádio, que eu acabei de apresentar um programa. Mas se eu estivesse na minha casa, vocês iam ver os livros organizados por cor e por tema. E aí, isso é uma denúncia de que eu sou virginiana. Isso Então, traz uma paz visual, você não tem noção. Quando eu acompanho as suas lives lá, eu olho, nossa, olha, os tons de rosa estão aqui, os de isso amarelo estão aqui. Muito bem isso mesmo, organizado. E isso mesmo. virgem é de qual mês? Eu não sou muito Agosto e setembro. Agosto e setembro. Eu sou tá. do dia 16 de setembro, especificamente. Ah, então já saiba que eu sou taurina, eu acho que virgem e touro se Se dão bem. também, signos de terra, minha lua em touro, vai ser tudo maravilhoso. É só a gente conversar e deixar acontecer. Perfeito, Ana. Olha, eu vou me apresentar um pouquinho para Por você, que para favor. quem não sabe, hoje é a minha primeira vez que eu falo pessoalmente com ela e em público. Então, bom, a minha vida sempre se baseou em gestão empresarial. Desde sempre, Ah, meus pais, eles têm um restaurante na cidade de Anápolis, Goiás, que é de onde eu sou. Anapolina do Pé Rachado, falo porta, porteira, portão com muito orgulho e amor. E desde pequena eu me inspirei nisso, nessa proatividade que é ser empresário, nessa dinâmica que é ser empreendedor. E com o passar do tempo, eu fui me decidindo a entrar no mundo da administração de empresas. Eu acho que eu sou daquelas exceções. Todo mundo fala que quem faz administração de empresas não tem nada para fazer. Não! Eu defendo com todas as forças esse curso. Sou formada em administração de empresas, tenho especialização em empreendedorismo internacional pela Universidade Técnica em Moscou. Tenho algumas especializações pelo mundo. Assim como você, eu sei que conhecimento é poder e eu adoro me sentir poderosa. Eu vou sim atrás de conhecimento e eu tenho esse apoio dos meus pais desde sempre. Tenho MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, sou mestre em gestão e hoje mentora. Estou realizada profissionalmente, porque eu realmente me encontrei inspirando outros empresários a seguir o seu caminho através de ferramentas de gestão. Que, querendo ou não, na prática, elas fazem um estrago maravilhoso e positivo para a empresa, na verdade. Eu também sou mãe do Luiz Miguel e do João Henrique, 3 anos e 2 anos. Então, temos muito que conversar. Isso já é um tema para uma próxima live. Não quero te largar mais. Já tenho aqui uma listinha de várias coisas para a gente conversar, vamos. tá? E é isso, assim. Sempre tentei resumir a minha vida em gestão de negócios mesmo. Descobri recentemente, através de uma live sua, que eu já sofri burnout em 2014. Isso também é outro tema Olha, para falar. E que, querendo ou não, sou o que sou porque plantei muita coisa lá atrás. Então, hoje, posso colher muita coisa, até mesmo seu reconhecimento, né? A sua presença na live hoje, para mim, já é um passo gigantesco na minha carreira. E vamos lá vamos lá. falar sobre isso. Na verdade, Bora. gestão de pessoas, a experiência do cliente, que é o tema da nossa live de hoje. A ideia veio muito solta, porque eu pensei, eu vou pegar ali a especialidade dela, Ah, que é primeiramente no RH. Já quero que você fale sobre a diferença de RH e gestão de pessoas, tá? Para todo mundo saber. E, diante disso, eu quero falar com você hoje sobre esse resultado que toda essa gestão de pessoas causa na vida do cliente final, do resultado final da empresa, que não é apenas uma venda.
A empresa tem que trazer ali uma experiência para o seu cliente, para que aquilo seja memorável e que ele volte. Porque uma venda solta não traz um faturamento anual, não é verdade? Isso mesmo. Muito E bom. aí, Ana, eu pensei de começar a nossa live contando uma história que aconteceu comigo no sábado, Tá. mas quero abrir um parêntese, quero que você fale um pouquinho para todos que nos ouvem a diferença entre gestão de pessoas e RH. Tá bom. Você lembra que eu sou uma pessoa diferente, né? Você Claro, lembra e é disso? por isso mesmo, Então tá bom. por isso mesmo que eu quero conversar Por- muito com você. Você tem tempo limite? Porque Tem não, assim, né? não, tenho, vamos Tá, conversando, porque também combinado. fica muito longo, o pessoal vai ficando meio cansado, né? Claro, com Mas, certeza. e eu acho que a gente pode combinar, de fato, outras conversas mesmo, assim, porque esse é o tipo de coisa que eu gosto de produzir, né? Esse, trabalhar com isso que tá vivo. Então, quando você trouxe o tema, para mim fez muito sentido, porque dentro só dos fóruns de RH, a gente não tá discutindo esse tipo de coisa da porta para fora. E me interessa muito discutir da porta para fora, porque essa é a discussão que vai provocar a gente da porta para dentro. Então, para mim as coisas elas são muito juntas. Mas para responder sua pergunta, eu tô perguntando se você lembra que eu sou diferente pelo seguinte: eu vou te dar a resposta técnica, Eu já conceitual da imagino, literatura. tô ansiosa para ouvir. Eu vou te dar a resposta técnica, que é quando a gente fala dessas nomenclaturas, a gente precisa entender a história, né? A gente precisa entender de onde vem uma área que cuida de pessoas, de certa forma, para o que ela é hoje. Então, a gente não consegue entender as nomenclaturas se a gente não entende a evolução do nosso setor, né, da minha área, ao longo do tempo. Não vou entrar muito em detalhes, porque ficaria muito chato, mas basicamente a gente começa com um lugar muito fabril, vamos pensar em Revolução Industrial, a gente começa com um lugar muito fabril, que vai, essa mentalidade ainda é muito presente hoje em dia. Por exemplo, trabalhar 8 horas por dia vem daí, né? Mas a gente vinha de um lugar de apenas processar coisas relacionadas a pessoas. Então a gente vem de um lugar ali. Bom, tem que pagar um salário, tem que depois, né, dar um benefício, tem que isso, tem que aquilo. Então, a parte mais prática da troca, e aí Sim, quando a gente vai falar de recursos humanos, é muito isso. Você tem o recurso do imóvel, o patrimônio, e você tem uma parte do recurso que é humano, o recurso para aquela produção, né? Bem em grandes tintas, tá? O tempo vai passando e daí a gente vai entendendo, principalmente da década de 90 para cá, a gente vai entendendo que as pessoas, elas precisam ser geridas em outras formas. E aí, quando a gente realmente começa a falar sobre conhecimento e também porque os ambientes de trabalho se modificam muito com a entrada da mulher, com a condição geracional, com a coisa do espaço e tudo mais, mas principalmente com as novas profissões. Então, a gente não tem mais só o lugar fabril, mas a gente tem um lugar muito de produção de conhecimento que vai ficando muito forte. E aí chega a nossa querida, amada, linda, ilustre internet para dizer para a gente que realmente a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Começa uma conversa do propósito no trabalho, de felicidade no trabalho e tudo mais, muito porque o trabalho já estava sendo visto como muito adoecedor. E aí a gente fala, peraí, pessoas não são só um recurso, né? Mas a gente precisa fazer a gestão de pessoas. E aí eu gosto de dizer que o RH, né, a área de RH vai fazer gestão de pessoas e a liderança vai fazer gestão das pessoas. É uma mudança sutil, mas que na prática faz bastante diferença. E aí, de 2010, 2015 para cá, aí sim começou essa coisa de talento e gestão, gente e gestão. Aí começaram os nomes. Essa é a explicação técnica que eu tenho para te dar. A resposta direta é assim, é só um nome, né? Assim, todo mundo continua chamando de RH porque é mais fácil, as pessoas associam logo. Para mim, o cuidado, ele começa na folha de pagamento. Ele começa na remuneração, ele começa no benefício. Então, eu gosto de dizer que eu sou, sim, uma diretora de RH, porque eu gosto de DP, eu gosto de tudo que você puder imaginar, porque a promoção da dignidade, ela começa na transferência de renda. com Então, certeza. quando a gente começa a entender que a operação é que segura o negócio, porque se RH é visto como um custo para a companhia, é ali que está a instalação do custo. Esse custo precisa ser inteligente, tá Sim, certo? Então, é ali que está o dinheiro. E é ali que o financeiro começa a respeitar o RH.
Então, quem não entendeu isso ainda, não entendeu que fazer gestão de pessoas também é sobre operacionalizar o dinheiro que está ali. Então, eu acho que para mim é só uma questão de nome. Pode dar o nome bonito que quiser. Todo mundo vai continuar chamando de RH porque é mais fácil, né? E a gente vai, enfim, modificando um pouco, muito mais a ação do que efetivamente o nome. Ana, é até legal comentar com você que a mentoria surgiu assim na minha vida, a ideia da mentoria surgiu através do ponto ali que eu percebi que o que era óbvio para mim não era óbvio para as pessoas. E eu realmente demorei a entender isso. E é né, é um assunto a ser discutido, porque o que é óbvio para você é uma Isso. novidade brilhante para tanta gente. Até por isso que eu estou hoje nas redes sociais com esse intuito de trazer o meu óbvio para as pessoas. E aí que entra esses conceitos de RH, gestão de pessoas, gestão de talentos, gente, gestão. Porque as pessoas ficam, nossa, Lorena, como é que você dá conta de falar sobre todas as ferramentas de gestão empresarial? Gente, é simples. A gente considera como se fosse um corpo. Tem os seus membros e um membro precisa do outro para funcionar, né? Eu costumo dizer que RH e gestão de pessoas é o antebraço e o braço. Querendo ou não, para aquilo funcionar, um precisa do outro. E aí que entra a história que aconteceu comigo esse fim de semana. Me Que por conta. acaso, a gente ia ter uma conversa solta. Eu pensei, não, vamos conversar solto e vamos ver o que vai dar. Mas Uhum. aconteceu uma coisa comigo, uma experiência do cliente comigo no último sábado, que eu gostaria de contar para você, para a gente discutir sobre isso, Ótimo. tá? E traz muito isso, da gestão de pessoas, a experiência do cliente, de fato, o que a gente veio falar aqui hoje. Bom, recebemos uma indicação de uma amiga, que até está presente aqui na live da Thaís. Ela nos indicou um restaurante. E eu já venho, Ana, de muitos anos com a experiência de cliente misterioso. Você já trabalhou com cliente misterioso? Já fui cliente oculto muitas É, vezes. é lindo. Pra quem não sabe, cliente oculto ou cliente misterioso é um trabalho que nós fazemos, nós da gestão fazemos, para avaliar como que a empresa se comporta diante do que a empresa quer para os seus colaboradores, o que a empresa quer passar para os seus clientes. Então a gente faz ali toda uma análise de tudo, de estrutura, de atendimento, de marketing, da forma como as pessoas falam, da forma como as pessoas vendem. A gente analisa tudo isso. E com esse passar do tempo, o que eu faço naturalmente na minha vida? Eu, tipo, psicóloga analisando as pessoas. Eu analiso todo lugar que eu vou. E sábado não foi diferente. Eu fui a esse restaurante. E a indicação que eu recebi é que era um restaurante bom para levar a família, bom para levar as crianças. Por quê? Ele tem uma brinquedoteca gigantesca. E começo já a experiência do cliente a partir do momento que eu liguei lá para perguntar sobre mesas, que já era meio-dia. Eu liguei para a empresa e perguntei: olha, ainda tem mesa? Ela, olha, nós não podemos reservar, mas vem, pode vir, que com certeza a gente vai achar um espacinho para você e para sua família e queremos te receber aqui hoje. E assim, de cara, eu já imaginei. Não tem outra desculpa. A gente precisa ir lá. Eu preciso ver pessoalmente se só essa pessoa que falou comigo por telefone, esse atendimento se estende para os outros. E é aí que nós chegamos lá. E é aí que começou toda a experiência. Cheguei com os meus filhos, fomos eu, meu marido e meus filhos. Abrindo um parênteses, eu morava em Portugal há pouco tempo atrás, tem 11 meses que eu voltei para o Brasil. E meus filhos são de lá, nasceram lá. E nós, até então, não tínhamos tido esse ato ali de sair só nós quatro. Porque até então a gente estava repleto ali, né, de familiares em volta, de muito apoio. Mas aquele nosso momento a quatro não estava existindo mais, né? E aí foi o lugar melhor do mundo, porque a gente chegou lá e se sentiu como em Portugal, que éramos só eu e ele e os filhos, que a gente chegava carregando mil e uma coisas, carrinhos e tudo dos meninos, e desde nesse momento já começaram a nos ajudar. Já buscaram a gente, e olha que lá é gigante, tá? Lá não é um lugar para 15 mesas, lá provavelmente deve caber umas 300 pessoas sentadas. Uhum. E aí nós entramos, fomos diretamente à mesa e eles já falaram: olha, como seus filhos são pequenos, nós escolhemos essa mesa aqui perto do vidro, porque mesmo tendo monitoras na brinquedoteca, vocês podem ver os filhos de vocês o tempo todo. Uau. Lá nos posicionaram. E eu assim, eu quero filmar isso tudo, eu vou começar a fazer o review da cliente misteriosa, porque eu amei demais a experiência. E Tá. eu quero te dizer, Ana, que desde o primeiro momento
eu fui ao banheiro trocar a fralda do meu filho. A moça da limpeza foi excepcionalmente maravilhosa comigo. Tinha lá coelhos, a marketing sensorial daquele lugar, sensacional. Remetia muito à nossa infância também, para nós adultos. E também o atendimento dos garçons que direcionaram meu filho, as monitoras que vinham de lá para cá trazer filho que não estava querendo mais brincar, queria a mãe. Então, tudo isso envolvia uma experiência do cliente muito inesquecível, de fato. É um lugar que hoje eu defendo, até se, já já eu conto o nome do lugar também, porque não me custa nada Ah, fazer uma propaganda. fala bem, a gente fala pela frente. Eles até podem patrocinar a gente depois. Pode, é verdade, é verdade. Vou aproveitar que eu fiz um monte de vídeos do review É e vou cobrar é isso aí. porque olha, o que que me trouxe de experiência ali como cliente misteriosa? Me fez enxergar que desde o RH, da contratação daqueles funcionários, até a satisfação do cliente, era tudo muito bem planejado. Por quê? Para lidar com o restaurante, não precisa contratar, não seria necessário contratar apenas garçom. Seria necessário contratar pessoas que gostam de crianças. Seria necessário contratar pessoas proativas. Porque pode acontecer de uma criança se machucar, uma outra criança sair correndo pelas mesas e ir lá para o brinquedo e a mãe não conseguir alcançá-la. E tudo isso aconteceu. E eles estavam preparados para todos os pormenores daquele evento que a gente participou. Porque para mim foi um evento. Para você ter mais uma ideia, ainda mais sobre gestão de pessoas ali, as pessoas se mostravam motivadas por estar lá. As pessoas se mostravam interessadas por ouvir meus filhos, em me ouvir, em perguntar: olha, é você que vai vir buscá-lo? Porque se for você, eu vou te colocar uma pulseira. Se não for você, eu peço que você, como mãe, coloque a pulseira na pessoa. Porque nós só entregamos o seu filho se a pulseira do seu filho e a sua pulseira forem a mesma. Então, até isso, esse cuidado que eles tiveram, foi um diferencial muito grande. E tá aí o que eu quero trazer para você, é mesmo para a gente fazer uma abertura ali, te contar essa história, porque, olha, eu tenho tantos mais detalhes para te contar, mas eu acho que a gente vai falando no decorrer do tempo, porque é um sinal claro de que quando há um bom planejamento, de que as pessoas certas inseridas numa empresa e a motivação em cima desse atendimento, dessas pessoas que se propuseram a trabalhar para essa empresa, se for algo motivacional, tá ganho. A experiência do cliente, o resultado final é imediato. E é importante a gente mencionar, Ana, que existe uma grande diferença entre venda e experiência do cliente. Experiência do cliente é o que o meu serviço transforma na vida dos meus clientes. Não é o valor que eu vendo a minha mentoria. Então, venda e experiência do cliente é completamente diferente. Eu fui almoçar, mas eu acabei tendo um momento de bem-estar com a minha família inigualável. Inigualável. E provavelmente ainda conseguiu namorar um pouco mais o seu marido, porque as suas crianças estavam em um lugar seguro. Amém, Deus. Tinha Obrigada. brinde e tudo mais, coisa que não acontecia há muito tempo. Lembramos que existe um casal antes dessas crianças, não é mesmo? Com Isso é super certeza. importante. Lindo para as crianças verem isso. É isso. É isso. Claro. Eu tô achando muito interessante você me trazer uma situação feliz de experiência do cliente, porque ontem eu tive uma experiência bem ruim como cliente, num contexto completamente diferente, mas ontem eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que eu vou contar isso aqui amanhã para Lorena, porque assim, foi tão, assim, pra mim, eu sou da área da saúde há muitos anos, né? E a minha experiência ontem foi num hospital, num aparelho de saúde, em que a sensação que eu tenho, assim, é que às vezes as pessoas não se falam e principalmente quando você tá ali para prover o cuidado de alguém que tá fragilizado, porque a área da saúde é muito sobre isso, né? Você é ríspida, é grosseira, é dura, e aí, claro, com o meu jeito eu consigo reverter,
né? Mas se eu fosse alguém pronta para o combate e etc., já ia dar ruim, já ia classificar ali como um mau atendimento, mas eu tenho a noção de que aquele trabalho ali é muito difícil, porque eu já estive, né, treinando Sim. aquele lugar. Ela pode estar passando por alguma situação muito complicada. Era Dia das Mães, então ela também está deixando de estar provavelmente com alguém para estar ali, ela pode não estar feliz com aquilo, enfim. Nada disso justifica, mas explica uma situação, uma experiência ruim do paciente, no caso, né? Que foi a minha ontem. Mas eu acho que essas duas histórias, elas se encontram na medida em que a gente... Eu queria articular um pouco esse pensamento a partir de um ponto inicial, que é o seguinte. É muito complexo quando você pede para você tratar bem alguém quando você não é bem tratada, né? Exatamente. Então, assim, só que ser bem tratado é muito amplo. E E se aí o eu sou. ambiente também não está favorável, né? Isso também é o Pois sinal é. que a Pois pessoa está é. sendo. E eu sou muito crítica com essas abordagens um pouco mais assim, de felicidade no trabalho e etc. Porque, enfim, eu acho que o trabalho, em primeira instância, é uma relação comercial, é uma relação de acordos e compromissos, é uma relação de cordialidade, e a gente tem que ter um pouco mais de sobriedade para lidar com o trabalho nesse sentido. E aí, a partir disso, isto garantido, a gente vai para aquilo que avança, né? Então, eu gosto sempre de articular esse pensamento no sentido de que é muito complexo você pedir para alguém tratar, para outra pessoa tratar bem alguém, quando essa pessoa não é bem tratada por você. Porque fica um negócio automaticamente do tipo, falo o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Uma coisa meio nesse sentido. Então, eu estava ouvindo você falar e eu comecei a ficar muito curiosa para saber como é que essas pessoas são tratadas lá dentro, mas principalmente quanto é que elas ganham. E isso é um assunto que tem que vir para a mesa. Provavelmente eles não ganham milhões, etc., né? Porque a gente está falando de postos de trabalho que são muitas vezes mais operacionais, etc. Mas o que será que tem ali? E é isso que eu defendo bastante quando eu falo de pessoas e tudo mais. O dinheiro, a discussão do dinheiro tem que vir um pouco para a mesa, porque o que é que faz uma pessoa fazer o trabalho de qualquer jeito? Uma das coisas, né? O que é que faz uma pessoa fazer o trabalho de qualquer jeito? Ela achar que ela está sendo explorada, ela achar que ela tá ali, e esse é o princípio do capitalismo, né? Então, o princípio da exploração da mão de obra, ele é um princípio intrínseco ao funcionamento do capitalismo, né? Ela é o que a gente chama de lógica do capital. E quando a gente fala dessa expropriação dessa força de mão de obra, né? Então quem toma essa mão de obra ganha muito, quem produz essa mão de obra ganha muito pouco, e tem ali o que a gente chama tecnicamente de mais-valia, que é um papo super socialista, o pessoal vai falar assim, é comunista, etc. Mas isso é técnica, né? De como o capitalismo ele vai funcionar. Então tem essas distâncias entre quem toma o trabalho e quem faz o trabalho. Quando eu ouço um relato como o seu, eu, como pesquisadora, né? Claro, porque a minha cabeça é de pesquisadora, eu fico com vontade de saber se essa distância está menor. Né? Se essas pessoas que tomam o trabalho, se elas, do ponto de vista, por exemplo, de remuneração, elas fazem alguma coisa diferente. Que não seja no salário direto, mas que seja em bonificação, em premiação, em comissão, não sei. Alguma coisa que pegue este capital, que é o nosso grande alfabeto, e transfira a renda. Porque promoção de dignidade, Lorena, é sobre transferência de renda. No fim das contas, não é só o obrigado. Claro, o obrigado faz muita diferença, né? O jeito de tratar faz muita diferença, mas também é dinheiro no bolso e parece que às vezes as pessoas só querem ficar na esfera do não monetário. Então, fico com essa primeira curiosidade. Como será que essas pessoas são tratadas do ponto de vista de remuneração, benefícios, né, facilidades e etc. E, claro, fico muito curiosa em saber como é que elas são tratadas da porta para dentro, como é que foi esse treinamento, como é que se explica para elas, né, o impacto de ter uma criança machucada. O que que acontece se tem uma... Isso é civil, né? Pode baixar a polícia, pode baixar conselho, milhares de coisas podem acontecer. Então, decidir lidar com menores de idade é um risco muito grande. Então, para que este risco zerado ele nunca é, mas para que ele seja diminuído, mitigado grandemente, precisa ter um compromisso muito grande nesse entendimento de que todas as pessoas que ali estão são responsáveis pela segurança daquelas crianças. Então, provavelmente, para a gente fazer essa conversa aqui como gestão de pessoas, né?
como gestão de pessoas, me parece que esse é um caminho que faz muito sentido. É entender, não que você tem que fazer porque eu te contratei para isso, ou porque não sei. É não, peraí. O que que acontece se a gente não fizer? Exatamente. O que que acontece se dá um problema porque um garçom que tá mais bravo e não gosta de criança tá ali e não vê aquela criança e derruba uma bandeja em cima dela? Entende isso? Então, me parece que, do ponto de vista de gestão de pessoas, faz muito mais sentido articular o risco também, o que que pode acontecer, para depois ir pelo caminho do afeto. Para depois ir por esse lugar da experiência. Porque ao fim e ao cabo, se a gente pensar na lógica do capital, quanto mais esse negócio, em teoria, prosperar, quanto mais esse negócio for longevo, mais oportunidades tem para nós. Então, essa relação de que todo mundo ganha, principalmente em lugares Isso é onde importante, tem né? menos concorrência, né? Em lugares onde tem menos oportunidades, em quantidade mesmo, eu estou dizendo, né? Quanto mais qualidade tiver num lugar com menos oportunidades, mais Sim. aquelas pessoas casam com você e mais elas se tornam parte deste corpo. Porque você usou uma analogia que eu uso muito no sentido de dizer, nós somos um corpo. Cada pessoa vai ter uma função. E não tem uma mais importante que a outra. Vamos pensar no apêndice? Não, não vamos pensar no apêndice, porque também fica difícil. Vamos pensar em órgãos vitais, não é mesmo? Não tem um mais importante que o outro, porque teve um dia que a gente fez essa piada. Ah, mas quem é o apêndice aqui? Não, vamos pensar no apêndice. Vamos pensar em órgãos vitais. Então, cada um vai ter um pouco a sua função. E daí, para terminar, né, a minha resposta, é como é que ao longo do tempo também, esses fundadores, né, essas pessoas que fundaram esse lugar, elas conseguem transmitir para essas pessoas que trabalham essa importância das partes do corpo, né? Esse lugar, e é isso, não é só dizer você é importante, Dizer é com o dinheiro, é com o tratamento. ações, dizer todos os detalhamentos das suas funções. Isso é a chave, com certeza. Exatamente. E aí a gente entra num lugar que é mais técnico de dizer, tem uma inteligência de processo na sua descrição, né? Então, é entrar numa inteligência de processos e por isso que não se faz RH sem área da qualidade. Com certeza. Eu estava discutindo isso numa seguradora americana semana passada. Não se faz RH sem tecnologia e sem área da qualidade. São as três, eu falo que é as três Marias da felicidade, assim, sabe? Porque não dá, como é que você vai ficar só resolvendo com pessoas se você não aplica inteligência naquilo que elas precisam fazer? Porque a coisa da Cursos, pulseirinha né? Ela faça bem feito aquilo que ela faz, né? porque a coisa da pulseirinha, ela pode ser simplória, assim. Ela é uma solução muito simples, mas ela é a mais efetiva para aquilo ali. Isso Exatamente. é uma tecnologia, Exatamente. entendeu? E o que eu quero até mencionar aqui, diante de toda essa reflexão que a gente está fazendo sobre essa experiência, é que nós, como clientes ocultas, a gente tem naturalmente, essa coisa de analisar o comportamento das pessoas. E aí eu posso até te dizer, claro, que eu também não chego a números, não tenho a informação do quanto eles recebem. Mas nas ações, a gente percebe quando o colaborador ele está fazendo aquilo por obrigação, ele está Uhum, fazendo aquilo por medo, uhum, ou se está fazendo aquilo porque ele realmente sabe da importância do papel dele na empresa. uhum. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Foi visto nitidamente que eles sabem da importância que eles têm. Eu lembro que no momento que eu entrei no banheiro, ela parou, ficou do meu lado, perguntou se eu precisava de ajuda, disse que tinha acabado de limpar para eu ficar à vontade. E que, então, ela sabia que a simples limpeza que ela fazia ali periodicamente era de muita valia para quem frequentava aquele lugar, sabe? E essa questão da pulseira, por exemplo, a mensagem que elas passam indiretamente. Bom, para quem entrou agora e não escutou a parte da pulseira, só para dar um overview para vocês. Eu fui num restaurante onde tinha lá a brinquedoteca e lá eles colocavam a pulseira no braço do responsável pela criança e para a criança. Por quê? Porque lá dentro o responsável também podia entrar e também era só o responsável que pegava a criança. Ou seja, qual que é a mensagem que elas passam indiretamente para nós? De que não há ali nenhum outro adulto que não seja responsável por uma criança ali dentro.
Não há ninguém ali invadindo o espaço. Você não precisa ficar com medo de que, nossa, quem que é aquele ali que tá ali perto, sabe? Não, aquele ali é um pai que tá com o filho que tá ali perto. Então, passe essa mensagem diretamente. A forma como é explicado, elas entendem. Eu digo elas, porque só tinha monitoras mulheres, mas elas entendem, passam esse recado de que, olha, a gente quer passar a segurança para vocês de que seu filho tá bem. E uma coisa também, Ana, que me chamou muita atenção, diante de tudo lá dentro do monitoramento, ali dentro da brinquedoteca, é que em momento algum houve nenhuma monitora dizendo: "Psh, psh, não pode, psh, vem, não." Nenhuma. Eu juro pra você. Eu fiquei esperando. Sabe quando você fica até, não, tem alguma coisa errada por aqui. Eu preciso achar um erro aqui. E ela teve até um momento que tinha um escorrega bem grande, que fazia uma onda assim, e tinha uma criança subindo pelo escorrega. Ela correu lá, pegou a criança no colo, oh, vamos descer? E desceu com ele, brincando. Então eu vi que ali o RH tá presente 100% do tempo, porque as pessoas que estão lá amam o que fazem. Uhum. Então, nos traz ali a mensagem de que, tá, monetariamente talvez não seja ali o valor perfeito para, né, atender a vida deles, inclusive porque custo de vida em Brasília não é barato, né? Então já começa por aí, já, né? É uma discussão ali até além, mas o fato de você estar num ambiente que motiva o seu trabalho, que mostra a importância da sua presença ali, faz todo sentido para que a pessoa fique motivada a abrir um sorriso, que ela fique motivada a cuidar melhor dos clientes, sabe? Essa foi a maior das mensagens e que, claro, né, a experiência do cliente nem sempre é 100% favorável para o nosso lado, mas é válido a gente mencionar isso. Sim. Mencionar experiências onde a pessoa se importa conosco, não é verdade? E tem mais uma coisa que é muito característico de pequenas e médias empresas, né? Eu acho que principalmente de lugares. Eu vou classificar esse lugar como um lugar afetivo, né? Porque a proposta de valor dele, ela é uma proposta afetiva. Principalmente quando a gente está falando de cuidar do que tecnicamente a gente chama de incapazes, né? Que são crianças, pessoas idosas, enfim, animais, etc, né? Eu tenho uma grande amiga que ela tem uma pousada no litoral norte de São Paulo. Ela chama Andréia, da pousada do Portal do Cacau, né? Ela se especializou em pets. Então, ela construiu, assim, toda a estrutura, piscina de bolinha, secador no final, toda a parte de comida, brindezinho, tudo que você puder imaginar para receber famílias com pets. Né, Ai, no litoral de São Paulo. Então, é um lugar afetivo, né? Vou chamar de lugares afetivos. sim, E por que que a Andréia me veio na cabeça, né? Pelo seguinte, um lugar como esse, ele não sobrevive afetivamente sem fundadores afetivos. é, Isso é muito sim, importante, porque quando a gente está falando principalmente de pequenos negócios, sendo afetivos ou não, né? Mas de pequeno, porque eu acho que todo negócio devia ser, tá? Mas aí essa é uma outra live que a gente pode fazer, que conta eu comigo. acho que eu acho que o afeto ele devia estar um pouco mais presente e não é sobre ficar, bonitinho e tal. É sobre afetar, né? Sobre esse princípio do afeto um pouco mais positivo. Com certeza. Mas falando especificamente desse tipo de empreendimento, é, me interessaria também muito saber o que que motivou as pessoas, né, a criarem um empreendimento que olhasse para as crianças de um jeito tão diferente, que olhasse para essa experiência da família de um jeito tão diferente. Claro, é um nicho de negócio como qualquer outro, né? Mas é difícil de fazer, é Com certeza. difícil de encontrar mão de obra, de treinar mão de obra, etc. O que que E faz, é né? O que que, né? arriscado, Ana. É É, arriscado. é arriscado. O que que faz essas pessoas terem, o que que fez essas pessoas terem tomado essa decisão? Muito provavelmente, dentro delas, elas conseguem proporcionar algo que o negócio delas agora também consegue. Então, às vezes eu fico vendo empreendedores, né, ou profissionais e tal, querendo coisas muito diferentes do que aqueles fundadores efetivamente guardam em si. E Sim, aí, às vezes, a gente pode ter as melhores ferramentas de gestão de negócios, a gente pode ter as melhores ferramentas de gestão de pessoas, mas para mim, todo negócio, principalmente quando ele é pequeno, ou quando ele é mais da experiência nesse sentido, ele guarda uma centelha da essência daqueles que fundam. E a essência daqueles que fundam, ela precisa estar
né, ser compatível e dialogar com aquilo que se quer entregar. Então, eu fiquei com essa reflexão também. Meu pai mora em Brasília, ele me leva muito em Anápolis, então, para as cachoeiras. Então, na próxima vez que eu for, com certeza eu vou pedir para você me levar nesse lugar, viu? Com certeza, conta comigo. Nossa, eu tô amando cada palavra que você tá dizendo, cada troca que a gente tá tendo aqui hoje. E Ana, é só o começo? Eu não te É largo. só. Não tem problema nenhum. Você chama bora, a gente bora. É isso. Eu amei muito mesmo, assim. Eu acho que a gente tem muita coisa para trocar. Eu queria terminar dizendo que esse lugar, né, da gestão de pessoas, eles às vezes leva a gente para um lugar de fantasia, sabe, Lorena? E aí, até no programa agora que eu acabei de fazer e numa reunião que eu tive de manhã com uma empresa automobilística e tal, e lá na turma do MBA, assim, eu tenho falado muito, eu tenho desconstruído muito esse lugar de que a liderança pode tudo, de que a liderança tem que garantir tudo, porque eu recebo perguntas assim dos meus alunos, né? Como é que a liderança garante a boa saúde mental? A liderança não garante nada, gente. Principalmente, a liderança não tem controle sobre aquilo que está dentro das decisões de postura ética da pessoa, entende? Se a pessoa decide ser fofoqueira, se a pessoa decide ser maldosa, se a pessoa decide ser preguiçosa, a gente não tem muito o que fazer. E eu queria terminar falando isso porque muito provavelmente, além disso que a gente falou, talvez da remuneração, talvez de ser bem tratado, talvez desses fundadores serem pessoas que realmente vivem isso, tem uma quarta coisa que tem, provavelmente tem nessa experiência que você passou no sábado, que é a decisão ética das posturas individuais. As pessoas que estão ali, elas decidiram que viver a vida naquele trilho, viver a vida deste jeito, faz mais sentido, traz mais prosperidade e, portanto, torna elas muito mais felizes. Então, muito mais felizes. Então, assim, não tem como a gente achar que só a empresa e o negócio vão dar conta de fazer o que precisa ser feito, mas a gente também precisa tomar as nossas decisões de postura ética diante do trabalho que a gente decide ter também. Então, fiquei ainda mais animada de conhecer, porque gosto muito de conhecer pessoas que decidem olhar a vida e lidar com a vida dessa maneira. Então, realmente parece ser um lugar muito especial. Te agradeço por me Pensar assim como contar. nós, seria tão lindo. Mas Mas vamos acontecer, por né? isso, por isso a gente tá aqui, por isso a gente abre live, por isso a gente faz ONG, e por isso a gente dá mentoria, por isso a gente monta MBA, por isso a gente tem programa de rádio, entendeu? Por isso a gente sai por aí espalhando a palavra. Eu amei demais, amei Ah, que demais. bom. Muito obrigada, viu? Muito feliz que você gostou. E esse é só o começo. Vamos deixar aqui público que eu não te largo mais, nem que seja uma live por mês. Mas eu quero um tempinho seu na minha agenda, na nossa agenda, por favor, Terá. para que a gente faça acontecer. Porque, como você disse, eu quero concluir só mencionando um filme que eu assisti ontem com os meus filhos, que chama Pé Pequeno. Não sei se você já viu, ele fica na Amazon Prime. É daquele tipo de filme Pixar ali Uhum. que tem uma lição de vida para o adulto e ele é só um filme infantil. Então, esse Uhum. filme, ele traz uma mensagem que eu vou até ler, eu até anotei, falei, não, eu vou falar isso para Ana, porque me lembrou muito de você. Enquanto eu assisti o filme, é que você tem um poder em mãos e esse poder é o conhecimento. Agora depende de você decidir o que fará com esse poder. E assim, a nossa decisão de expandir o nosso poder que nós temos em mãos, que é o nosso conhecimento, é a nossa melhor arma. Uhum. Então, quero me juntar a você, não quero mais soltar a sua mão, porque assim Por como favor. você, eu quero sim passar o meu conhecimento, inspirar pessoas e transformar empresas, né? Porque, querendo ou não, é o que está em volta de As nós o empresas tempo todo. As empresas cumprem uma grande função social, Lorena, e eu tenho feito um trabalho aqui em São Paulo, que se você quiser a gente leva para Brasília, para Goiás, de realmente contar, principalmente para as pequenas e médias empresas, a função social que elas têm, não só na geração de empregos, né, mas na maneira como a gente olha para esse corpo, né, para o que está vivo e como é que a gente cuida disso e como é que a gente se articula junto com o terceiro setor
para promover avanço social. Então, deixo aqui também o convite, se você quiser, a gente amadurece isso para o segundo semestre e vai ser muito bacana fazer parte da sua rede. Não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir. Que bom que você quis me ouvir, que bom que todo mundo que estava aí, que vai ver depois, quis ouvir a gente. Eu fico sempre muito agradecida, viu? Um beijo para Muito todo mundo. obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, tchau! Tchau.